Bom, pessoal, então vamos dar continuidade à aula 2. Nós vamos falar agora sobre o box plot, tá? O que é o box plot? Bom, o box plot é o desenho da caixa, vamos dizer assim, tá? Porque a gente tem uma caixa aqui, tá? Então, vamos ver. Na aula passada, nesta aula, na primeira parte da aula, nós vimos, dado um conjunto de dados, como calcular o primeiro quartil, né? O que é o primeiro quartil? 25% dos meus dados estão abaixo do primeiro quartil. A gente viu o segundo quartil, que é a mediana. Nós vimos que 50% dos meus dados estão abaixo do segundo quartil, ou da mediana, né? E vimos o terceiro quartil. O terceiro quartil é aquele número em que 75% dos meus dados estão abaixo do terceiro quartil. Tá? Então, veja, como a gente constrói o box plot? Tá? Então, a gente ordena em ordem crescente os nossos dados e aqui, nesse tracinho horizontal, a gente vai pegar o menor valor observado, ou seja, o menor valor do meu dado, tá? Dos dados, né? O menor valor dos números dos dados, né? Tá. Nesse asterisco, a gente pega o valor extremo, ou seja, o maior valor presente nos dados. Tá? Então, esse asterisco é o maior valor presente nos dados e esse tracinho horizontal aqui é o menor valor observado. Aí a gente faz um tracinho aqui, dois tracinhos aqui, que representa que a gente vai chegar no primeiro quartil. Tá? Então, a base da caixa é o primeiro quartil, né? Ou seja, 25% dos dados são menores ou iguais a ele. Ó, 25% dos dados são esses aqui, do menor até a base aqui. E aí a gente sobe na caixa até o segundo quartil, que é a mediana. Tá? A gente sobe até a mediana, que é o, lugar, o nível em que 50% dos meus dados são menores ou iguais a este cara aqui. Então, a mediana, todos os dados abaixo dela, que vem de lá até aqui embaixo, representa 50% dos dados. Então, se eu tenho 50% dos dados desse nível até esse nível mais baixo, e tenho 25% dos dados desse nível até este nível mais baixo, quer dizer que 25% dos dados tem que estar entre o Q1 e o Q2, certo? Né? Claro, é lógica, né? Certo? 25% dos dados tem que estar aqui. Tá. Porque do Q1 até o nível mais baixo tem 25, daqui até aqui tem 25 horas. Se daqui até aqui embaixo tem 50 horas, 25% dos dados tem que estar aqui, entre o Q1 e o Q2. E a gente sobe mais, a gente chega no Q3. A gente chega no Q3. Quem é o Q3? 75% dos dados são menores ou iguais a Q3. Então, 75% dos dados vem daqui, do nível do Q3, até este menor valor. Então, 75% dos dados estão compreendidos entre este valorzinho menor aqui até o Q3. Consequentemente, se 75% dos dados estão compreendidos daqui, do Q3 até aqui embaixo, e o Q2 são 50% dos dados compreendidos daqui do Q2 até aqui embaixo, necessariamente os 25% restantes têm que estar aqui entre o Q2 e o Q3, certo? Questão de lógica, né? Claro. Então, 25% tem que estar aqui. Perfeito. Só que mais espremidinho, né? Mais espremidinho. Tá? Do que aqui, né? Aqui tá mais passadinho e aqui tá mais espremidinho. E aí a gente chega até este valor aqui, este tracinho aqui, que é o maior valor observado, só que tem que ser menor ou igual ao terceiro quartil mais 1,5 vezes a distância interquartil. Quer dizer, tem que ser menor ou igual a soma do Q3 mais 1,5 distância interquartil, que é esta, pelo menos esse pedaço aqui, tá? Só que quem é a distância interquartil, nós vimos lá na aula passada. Ó. Vamos recordar quem é a distância interquartil. Olha lá, ó. A distância interquartil, dq, é a diferença entre o Q de 0,75, que é o terceiro quartil, menos o Q de 0,25, que é o primeiro quartil. Então, dentro dessa distância, né,
Que nós vimos que é 50% dos dados eu tenho entre esses dois valores aqui, tá? Então, essa é a distância interquartil. Então, este cara aqui, ele tem que ser menor ou igual ao Q3, terceiro quartil, mais uma vez e meia a distância interquartil, tá? Então, aqui está a distância interquartil, Q3 menos o Q1. Perfeito. Então, vamos fazer um exemplo. Boxplot para o exemplo 8. Então, vamos lá. Boxplot para o exemplo 8. Ó, o exemplo 8, veja, o menor valor observado é o 2. Tá lá, ó. O menor valor observado é o 2. Aqui embaixo. Bom, quem é o valor extremo, o asterisco? O valor extremo, no exemplo 8, ó, é o 67. 67 é o valor extremo. Então, o asterisco é o 67. No exemplo 8, quem era o primeiro quartil? A base da caixa. Olha lá, no exemplo 8, o primeiro quartil era o 5. A mediana, 9. E o terceiro quartil, 12. Então, ó, seria 5, 9, 12. Então, vamos lá. Olha lá, base da caixa 5, mediana 9 e o topo, que é o Q3, 12. Olha lá, Q1, Q2, Q3. 5, 9, 12. Olha lá, base 5, 9 e 12. Agora, este valor aqui, como falamos, tem que ser menor ou igual a Q3 mais 1,5 dq. Vamos calcular esse cara aqui, Q3 mais 1,5 dq. Então, vamos colocá-lo aqui, ó, Q3 mais 1,5 dq. Quem é o terceiro quartil? Olha lá, é o 12. É o topo da caixa. 12 mais 1,5 vezes. Quem é a distância interquartil? É o Q3, que é 12, é o topo da caixa, menos a base da caixa, que é 5. Então, é 12 menos 5. 12 menos 5. Então, vai dar 12 mais 1,5 vezes 7. Resultado, 22,5. 22,5. Então, este cara aqui, Q3 mais 1,5 daqui, é 22,5. Então, eu jogo 22,5 aqui, no lugar desse cara aqui, ó, essa soma aqui, 22,5. Então, qual é o meu maior valor observado? Menor ou igual a 22,5. Menor ou igual a 22,5. Vamos lá. Olha lá. 22,5 está aqui. Qual é o maior valor observado que seja menor ou igual a 22,5? É o 15. O 15 é menor, é o maior valor dos dados, que é menor que o 22,5. É o 15. Então, este tracinho aqui é o 15. Tá? Bom, então, tá, mas e aí, para que serve isso? Bom, primeira coisa, a gente sabe que 50% dos dados estão contidos aqui, dentro da caixa. E que 25% dos dados estão aqui e outros 25% estão aqui. E o que mais a gente pode tirar de conclusão? Vamos ver agora. O boxplot dá uma ideia da assimetria na distribuição dos dados e de suas caudas. Vamos ver o que é isso. Os comprimentos das caudas são dadas pelas linhas que vão do retângulo aos valores remotos. Tá, então vamos ver passo a passo o que ele está dizendo aí. Veja, antes, então vamos falar sobre assimetria, tá? Assimetria. Antes de falar de caudas, vamos falar das assimetrias. Então veja, se o meu boxplot, agora eu vou colocar ele na horizontal, tá? Ele estava na vertical, aqui na vertical, eu vou tombá-lo e colocá-lo na horizontal. Então fica do menor valor, passa pelo primeiro quartil, segundo quartil, terceiro quartil, e aquele maior valor observado que seja menor ou igual àquela distância lá. Bom, então veja, se a minha mediana divide a caixa exatamente no meio, quer dizer que meus dados estão assim, olha. 25% estão assim, aqui, entre o Q1 e o Q2, 25% estão entre o Q1 e o Q2, e 25% estão entre o Q2 e o Q3, de maneira simétrica, porque o Q2 está dividindo exatamente a caixa no meio. Então, tem 25% aqui, entre o Q1 e o Q2, e 25% aqui, entre o Q2 e o Q3, divididos de maneira simétrica, tá? E os restantes, veja, ó,
Qual é a definição do primeiro quartil? O primeiro quartil, 25% das observações são menores ou iguais a ele. Então, este trechinho aqui, ó, este trechinho aqui tem que ter 25% das observações. Olha aqui, ó, 25% das observações. Então, ela vai aqui, ó, 25% das observações. E aqui também, ó, esse trechinho aqui, ele tem 25% das observações. Então, por quê? Porque assim, ó, se eu tenho 25%, 25%, 25%, eu tenho 75% do menor valor ao topo da caixa, certo? Então, praticamente 25% restantes estão aqui, tá? Pode ser que tenha um valor extremo aqui, né? Um valor extremo aqui, mas aqui já está aproximando aqui, né? Que os 25% aqui já estão considerando já no limite máximo aqui, tá? Ele pega grande parte dos dados, praticamente 100% dos dados estão compreendidos daqui para baixo, tá? Pode ter eventualmente algum valor extremo aqui, mais um valor esporádico aqui, mas a gente considera que daqui 100% já está incluso, tá? Então veja, a simetria é o caso em que a mediana divide a caixa exatamente no meio. Então meus dados estão assim distribuídos, ó, simetricamente, metade para cá e metade para cá estão simetricamente divididas. Pois bem, vamos ver então a assimetria à direita. A assimetria à direita. O que é assimetria à direita? Então veja, ó, vamos supor que o meu box plot seja disposto desta maneira na horizontal. Como eu disse, 25% dos dados tem que estar entre o Q1 e o Q2 e 25% dos dados tem que estar entre o Q2 e o Q3. Então, veja, horas, a mesma quantidade de dados tem que estar nesse espacinho pequeno e a mesma quantidade de dados tem que estar no espaço maior. Então, meus dados estão mais concentrados aqui, por isso que aqui está maior, ó, mais alto, né? Daqui, aqui, ó, está mais alto. Por quê? Porque meus dados estão mais concentrados aqui, ó. 25% só está nesse trechinho aqui. Então, essa altura aqui quer dizer que, ó, está bem concentrado nesse seu intervalo Q1, Q2, está bem concentrado de dados. Então, ela é alta, ó. Ela é alta aqui, tá? Então, aqui tem 25%. Agora, entre o Q2 e o Q3, tem que ter também 25%. Só que está mais espalhado, né? Mais espalhado. Então, ele é mais baixo, ó. Ó, ele é mais baixo. Essa altura aqui, essas alturas aqui, são mais baixas que essas aqui, né? Por quê? Porque está mais espalhado. Dá para espalhar mais. Então, dá para vir, né? Então, aqui, enquanto aqui eu tenho uma base menor, aqui eu tenho uma base maior, porque está espalhando mais. Então, ele cai mais aqui, ó. Certo? Tá. E aí, a definição do 25% restante é aqui, ó. Definição do primeiro quartil são os 25% abaixo dele, ó. São compreendidos aqui. Então, eu tenho que desenhar a reta caindo aqui, ó. A reta não. O gráfico da distribuição caindo aqui, né? Chegando aqui, ó. Aqui na base, né? Porque 25% estão aqui. Então, ele tem que cair aqui, ó. Então, 25% tem que estar aqui. E agora, como eu disse, aqui, daqui para baixo, já engloba quase 100%, né? Certo? Pode ter algum valor bem alto aqui, mas poucos, bem poucos. Então, ó, então o que ele quer dizer aqui, ó? Ele está querendo dizer que, ó, não toca aqui no chão, não toca aqui. Por quê? Porque tem valores rarinhos, né? Bem raros aqui, né? Um valor extremo, mas tem outros, pode ter outros aqui, por isso que não toca aqui no chão, porque não fecha todos os dados aqui, né? Então, por isso que ele está um pouquinho alto, assim, ó, alto aqui, mas ele vai tendendo a tocar aqui, ó. Quando vai para o infinito, né? Vai tendendo a tocar aqui. Agora, aqui não, aqui toca mesmo. Aqui toca porque aqui é o menor valor observado. Não tem mais nada abaixo dele. Abaixo dele não tem mais nada. Então, ele é o menor valor. Então, o gráfico toca aqui nessa reta aqui, né? Agora, aqui não é o maior valor. Lembrar que tem o valor extremo. E abaixo do valor extremo também pode ter valor bem grande. Por isso que aqui não está tocando aqui no chão. Então, ele vai se aproximando dessa reta horizontal aqui, tá? Então, esse caso chama-se assimetria à direita, tá? Por quê? Porque tem uma baixada aqui à direita, assim, né? Uma assimetria à direita, ó. Ó, ele vai, tá? Então, a simetria à direita. A cauda vai se espalhando para a direita, tá? Bom, então, agora aqui a gente pode ver o que é a cauda. Os comprimentos das caudas são dados pelas linhas que vão do retângulo aos valores remotos. Olha lá, o comprimento da cauda são dados pelos valores que vão do retângulo, que é aqui, o final do retângulo, até os valores remotos.
Ó, os valores remotos são para cá. Então, esta é a cauda. Ó. Vem daqui e vai prosseguindo até lá. Tá? Esta é a cauda, que sai daqui, do final do retângulo, Q3, e vai. Tá? Então, esta é a cauda. Daqui até indo lá para o infinito. Certo? Tá, esta é a simetria direita. E vamos, finalmente, ver a simetria à esquerda. O que é a simetria à esquerda? Então, veja. Ó, vamos supor que agora, então, lembrar aqui, né? Se o Q1 é próximo do Q2, então a gente vai ter assim. Agora, ao contrário, aqui é o contrário. O Q2 está mais próximo do Q3, no meu box plot aqui. O Q2 está mais próximo do Q3. Então, é o que eu disse, né? 25% dos dados tem que estar aqui e também tem que estar aqui. Só que aqui, entre o Q2 e o Q3, os 25% estão mais espremidinhos. Então, ó, tem bastante dado aqui entre o Q2 e o Q3. Essa altura aqui quer dizer que tem bastante dado entre o Q2 e o Q3. Perfeito. Agora, aqui também, entre o Q1 e o Q2, tem que ter bastante dados. 25% tem que estar aqui. Mas só que eles estão mais espaçados um do outro. Como eles estão mais espaçados, essas alturas aqui são mais baixas. Então, ó, tá caindo, é mais baixo, né? Certo? Ok. Então, vamos lá. Agora, veja. Daqui até aqui é quase... eu poderia ainda colocar não tocar ainda, né? Porque pode ter um valor extremo aqui, pode ter um valor extremo. Mas como a cauda está se espalhando para o outro lado, então aqui praticamente todos os dados já estão aqui, tá? Todos os dados já estão concentrados aqui. Então por isso que está tocando aqui, tá? Então 25% dos dados estão aqui. Agora, do Q1 até o menor valor, então são os 25% restantes, né? Então ele está caindo para cá, tá? Então, veja que quando o Q1 é mais distante do Q2, nós vamos ter a assimetria à esquerda. Por quê? Porque a cauda está se espalhando para a esquerda. Tá? Ok. Então, novamente aqui, né? O que é a cauda? A cauda é, como ele disse, é a parte que vai do retângulo, no caso aqui, até os seus valores extremos aqui. Tá? Então, aqui. Aqui, no caso, até poderia tocar aqui, né? Poderia tocar, porque esse aqui já é o menor valor, tá? Esse aqui é o menor valor. Então, toca aqui, ó. Pode tocar aqui, ó. Pode tocar aqui nessa reta. Ok, pessoal.